Imagine só, enquanto o mundo inteiro conhece os deuses egípcios, os heróis gregos e os mitos nórdicos, existe um universo de lendas, criaturas e divindades que nasceram bem aqui, no coração da Europa, mas que poucos realmente entendem. Estou falando da mitologia eslava, um tesouro de histórias tão ricas quanto as de Homero ou as sagas vikings, porém envolto em mistério e mal-entendidos. E hoje, você vai descobrir por que vampiros, lobisomens e seres sobrenaturais que assombram o imaginário global têm suas raízes justamente aqui, nas florestas, rios e pântanos dos antigos eslavos. Você provavelmente sabe quem são Osíris, Ísis, Thor ou Loki. Afinal, eles foram resgatados pelo Renascimento, estudados por eruditos e transformados em ícones da cultura ocidental. Mas e Perun, Veles ou a temível Baba Yaga? Por que seus nomes não ecoam com a mesma força? A resposta é simples: enquanto gregos e romanos deixaram templos, estátuas e textos detalhados, os eslavos preservaram suas crenças de forma diferente, oral, ritualística, quase secreta. E quando o cristianismo chegou, muitas dessas histórias foram apagadas, distorcidas ou escondidas sob camadas de simbolismo religioso. Aqui vai um dado intrigante: os primeiros registros escritos sobre os eslavos vieram de estrangeiros. No século VI, dois cronistas bizantinos, P.I., descreveram um povo que vivia sem reis, governado por assembleias, e que adorava um Deus único, Senhor dos raios, a quem ofereciam sacrifícios em troca de proteção. Sim, eles falavam de Perun, muito antes de os vikings cultuarem Thor. Esses mesmos eslavos acreditavam em espíritos dos rios, das florestas e até praticavam adivinhação, mas rejeitavam a ideia de um destino inevitável. Para eles, a sorte se conquistava com coragem e promessas aos deuses. E não para por aí. Séculos depois, viajeros árabes como Ahmad ibn Fadlan testemunharam rituais de fogo à beira do Volga, onde guerreiros eram cremados em barcos junto com suas armas, enquanto mulheres choravam em desespero. Templos de madeira coroados por ídolos com chifres eram descritos por cronistas medievais, e reinos como a Grande Morávia ou o Principado de Nitra surgiam onde antes havia apenas tribos dispersas. Mas o mais fascinante? Muito do que sabemos hoje veio de fragmentos, pedaços de cerâmica, contos populares recolhidos séculos depois ou textos cristãos que, ironicamente, preservaram vestígios do paganismo que tentavam destruir. Agora, pense nisto: quando você ouve falar em vampiros, logo vem à mente o Conde Drácula de Bram Stoker, certo? Mas a verdade é que essas criaturas nasceram nas superstições eslavas, onde os mortos que não encontravam paz, os upir ou vricolacas, voltavam para sugar a vida dos vivos. E os lobisomens? Também têm origem aqui, ligados a maldições, feitiços ou ao poder da lua cheia, muito antes de Hollywood transformá-los em clichês. Até a Inquisição, com suas fogueiras e caças às bruxas, bebeu dessas crenças, confundindo antigas práticas eslavas com heresia. O grande problema é que, ao contrário dos panteões grego ou nórdico, os deuses eslavos não foram organizados em uma hierarquia clara. Não há uma Odisseia eslava ou uma Éden que conte suas histórias de forma sistemática. O que temos são pedaços soltos: Perun, o trovejante, rivalizando com Veles, o senhor dos mortos e da magia, Mokosh, a deusa tecelando o destino, e figuras ambíguas como Chernobyl, o deus das trevas, que nem sempre era visto como maligno. Muitos desses nomes foram registrados tardiamente, já misturados com influências cristãs ou reinterpretados por estudiosos que tentavam encaixá-los nos modelos clássicos. E aqui está o paradoxo: enquanto os eslavos eram descritos como bárbaros por romanos e bizantinos, sua espiritualidade era profundamente conectada à natureza, algo que, hoje, soa quase poético. Eles não construíram Partênons, mas seus rituais aconteciam em clareiras sagradas, sob carvalhos centenários. Não escreveram épicos, mas suas lendas foram passadas de geração em geração, sobrevivendo em canções, provérbios e nos medos noturnos das crianças. Então, da próxima vez que você assistir a um filme sobre vampiros ou ler uma história de terror, lembre-se: aquelas sombras têm um passado muito mais antigo e complexo do que você imagina. E se quiser entender de verdade, precisará mergulhar nas brumas dos pântanos eslavos, onde os deuses ainda sussurram nos ventos e as criaturas da noite esperam para serem redescobertas. Mas há um detalhe crucial que não pode ser ignorado: o desejo de criar uma narrativa inspiradora de origem nacional muitas vezes moldou a interpretação dos materiais que os estudiosos analisavam. E é justamente nesse ponto que a história ganha contornos ainda mais fascinantes. Imagine uma lenda que ainda hoje ecoa entre as colinas da Sérvia, em uma aldeia perdida no tempo.
Lá, entre morros cobertos de névoa, ergue-se, ou melhor, ergueu-se, uma velha moinho d'água, cujo último dono, um homem chamado Sava Savanovic, já era considerado estranho em vida. Vivendo em isolamento, colecionando borboletas, devorando alho em quantidades suspeitas e recusando-se a se casar, ele despertava desconfiança apenas por existir. Quando finalmente tentou formar uma família, o povo da vila olhou para ele com um misto de medo e repulsa. Seu próprio pai o proibiu de se aproximar da noiva escolhida, e seu irmão tentou a razão-lo, um erro fatal. Sava assassinou o irmão a sangue frio, e, em retaliação, foi espancado até a morte pelos aldeões enfurecidos. Mas aqui começa o verdadeiro horror: seu corpo não foi enterrado em solo sagrado. Em vez disso, jogaram-no em uma cova rasa ao lado do moinho, que logo foi abandonado. Décadas se passaram, a memória de Sava desbotou, e a vila esqueceu. Porém, o moinho nunca mais funcionou. Todo aquele que ousava reativá-lo para moer grãos era encontrado morto pouco depois. 990 anos se arrastaram até que, em 1818, um jovem carpinteiro chamado Strainja, movido pelo amor, e pela promessa de ganhar a mão de sua amada, decidiu desafiar a maldição. Na primeira noite, uma figura pálida, esquelética, emergiu das sombras. Sava Savanovic, agora uma criatura da noite. Só a prata, o crucifixo e a intervenção divina salvaram Strainja de um destino trágico. Após consultar a mais velha moradora da vila, ele descobriu o local onde Sava havia sido enterrado. Com amigos e um sacerdote, exumaram o corpo, cravando-lhe uma estaca de freixo no coração, derramando água benta e cobrindo-o com pedras. O moinho nunca mais foi reconstruído, ergueram outro em local seguro. Strainja, é claro, ganhou sua noiva. Mas o lugar onde Sava habitara permaneceu amaldiçoado, uma ferida aberta na terra. E, para quem duvida do poder dessas lendas, saiba, as ruínas daquele moinho só desabaram definitivamente em 2022. Os vampiros são, sem sombra de dúvida, o mito mais disseminado e influente do mundo eslavo. Mas não são exclusividade deles. As primeiras histórias sobre essas criaturas, ou melhor, sobre a crença nelas, surgiram nas montanhas dos Cárpatos, na Moldávia, em uma zona de fronteira onde culturas se chocavam. Os vampiros são, na verdade, um fenômeno balcânico, cujos elementos foram absorvidos de um caldeirão de medos, guerras contra os otomanos, superstições locais e o desespero de um povo que via a morte como uma sombra constante. Muitos acreditam que Bram Stoker, com seu Drácula, inventou um vampiro moderno. Nada mais enganoso. Essas criaturas já assombravam o folclore eslavo há séculos, e seu caminho até o Conde da Transilvânia foi pavimentado por relatos que antecederam Stoker em mais de 150 anos. A verdadeira mania vampírica que ainda nos fascina hoje começou quando crenças populares, principalmente sérvias, chamaram a atenção das autoridades austríacas, muito antes de Drácula ser escrito. Esses relatos, inicialmente registrados como curiosidades locais, explodiram nas manchetes internacionais, alimentando a imaginação do público e inspirando uma onda de histórias literárias. O próprio termo vampiro aparece pela primeira vez em um texto ocidental em 1734, no livro Viagem de Três Cavaleiros Ingleses. Mas, cerca de uma década antes, funcionários austríacos já documentavam rituais na Sérvia onde corpos eram desenterrados e vampiros executados. A origem da palavra, no entanto, é tão nebulosa quanto as criaturas que nomeia. Alguns linguistas, como Petar Skok, sugerem que ela vem do antigo eslavo upir, mencionado em textos medievais. Outros defendem que pode ser um empréstimo do turco uber, significando ambruxa. Há ainda quem aponte para o eslavo anvir, literalmente aquele que não voa, a uma ironia macabra, dado que os vampiros posteriores ganhariam asas na ficção. O linguista Milan Budimir vai além. Para ele, os vampiros nasceram como demônios aquáticos, ligados à palavra eslava para lontra, anvidra, enquanto o termo sérvio vukodlak, lobisomem, era considerado tão aterrorizante que se evitava pronunciá-lo, substituindo-o por vampir, o que acabou mesclando as lendas de lobisomens e sugadores de sangue. Mas se queremos entender como essas histórias ganharam o mundo, precisamos voltar a 1689, quando foi publicada a primeira obra impressa a descrever vampiros e seus caçadores, A Glória do Ducado de Carniola, escrita pelo barão Janis Vajard Valvazor, um aristocrata, erudito e etnógrafo que viveu no coração do Império Habsburgo, atual Eslovênia. Valvazor era um homem dividido entre dois mundos, uma fé inabalável no sobrenatural e um desejo quase científico de explicar o inexplicável.
Viajava pela Europa e pelo norte da África, colecionando lendas, mas também buscando provas tangíveis para o que muitos atribuíam à magia. Seu relato mais famoso, e que nos interessa aqui, é o do vampiro Juri Grando, da região histórica da Ístria. Grando, após morrer, recusou-se a permanecer morto. No dia seguinte ao enterro, sua viúva e o padre local o viram sentado atrás da porta de sua casa, como se esperasse por eles. Logo, moradores de Kringa começaram a relatá-lo vagando à noite, batendo em portas e, invariavelmente, alguém naquela casa morria pouco depois. Até sua própria viúva jurava que ele a visitava, em seus aposentos. O terror se instalou. Os aldeões pediram ajuda ao prefeito Mihal Devi, que pode ser considerado o primeiro caçador de vampiros documentado da história. Armado com crucifixos, lanternas e uma generosa dose de álcool para a coragem, Devi e 9 homens abriram a tumba de Grando e o que encontraram os gelou o sangue. O corpo estava intacto, com a pele rosada, os olhos abertos e um sorriso nos lábios. Ao verem os invasores, o vampiro sorriu e abriu a boca, como se fosse devorá-los. Os homens fugiram em pânico, mas Devi, recuperando a compostura, ordenou que cravassem uma estaca de freixo em seu ventre. O corpo resistiu. Chamaram um padre para um exorcismo, nada adiantou. Um homem tentou decepar sua cabeça com uma enxada, a lâmina quebrou. Foi então que Milaci, um local, deu um golpe certeiro com uma espada, separando a cabeça do tronco. Sangue jorrou como de um vivo, e a cabeça cortada gritou antes de silenciar para sempre. Valvasor registrou essa história não como lenda, mas como fato. E foi esse relato, com seus detalhes macabros sobre como matar um vampiro, que se espalhou pela Europa, alimentando o imaginário coletivo e, séculos depois, inspirando desde os jornais sensacionalistas do século XVIII até o próprio Drácula. A linha entre mito e realidade, como você vê, sempre foi deliberadamente borrada. E é nesse território nebuloso, onde a fé se mistura ao medo e a história se confunde com o folclore, que os vampiros nunca realmente morreram. Eles apenas esperam a próxima noite para renascer. E foi justamente esse caso, o de Petar Plogojovits, o primeiro vampiro documentado na história, que transformou uma lenda camponesa em um fenômeno europeu. Tudo começou em 1725, na pequena aldeia sérvia de Kiziljevo, onde a morte de Plogojovits desencadeou uma onda de terror. Em apenas 8 dias, 9 pessoas morreram, todas relatando o mesmo pesadelo. O falecido Plogojovits aparecia à noite, sufocando-as enquanto dormiam. Sua viúva jurava que o marido havia voltado do túmulo para exigir suas botas. Assustada, ela fugiu da vila. Mas o pior estava por vir. O filho do defunto afirmou que o pai o visitará, implorando por comida. Ao recusar, o jovem morreu em agonia. Diante do pânico, os aldeões não esperaram pela burocracia vienense, eles lembraram das lições do passado. Ainda sob o jugo otomano, antes de 1718, vilas inteiras haviam sido dizimadas por supostos vampiros. Quando exumaram Plogojovits, o que encontraram foi prova inegável, o corpo, quase intacto, com sangue fresco escorrendo dos lábios. Não havia dúvidas. Com um espinho de espinheiro branco, perfuraram seu coração, queimaram os restos e selaram o destino da criatura. Mas o que deveria ser um ato de sobrevivência tornou-se um escândalo continental. Em 1728, o caso foi registrado pelo pastor luterano Michael Hunt em seu tratado De Masticatione Mortuorum, uma tentativa racional de explicar a histeria. Hunt sugeriu que Plogojovits poderia ter morrido de uma doença contagiosa, e que o medo coletivo transformou um cadáver em monstro. Mas para os camponeses, a lógica era simples, o mal havia sido destruído. A história, no entanto, já havia escapado de Kiziljevo. Jornais vienenses a reproduziram, e logo a Europa inteira debatia, seria isso superstição ou uma ameaça real? A imperatriz Maria Teresa da Áustria não ignorou o fenômeno. Quando, anos depois, a aldeia de Medveia foi assolada por uma nova onda de mortes, desta vez ligadas a Arnold Paoli, um Aiduk, guerreiro local, que, segundo a lenda, havia sido mordido por um vampiro na Turquia, as autoridades foram forçadas a agir. Paoli morreu em um acidente, mas logo após seu enterro, moradores e animais começaram a perecer em circunstâncias suspeitas. Os aldeões, convencidos de que ele havia retornado, exumaram o corpo, cravando uma estaca em seu peito e queimando-o. Mas o horror não terminou aí. Em dezembro de 1731, a corte de Viena enviou uma comissão médica liderada pelo Dr. Glaser e pelo cirurgião militar Johannes Flukinger.
Seu relatório, Visum e Repertum a 1732, foi explosivo. Entre os 11 corpos exumados, 8 mostravam os sinais de vampirismo, incluindo uma mulher, Milica, que antes de morrer confessara ter comido carne de cordeiros assassinados por vampiros na Turquia. Os médicos, embora céticos, documentaram tudo com precisão científica e isso só alimentou o fogo. O relatório virou sensação, chegando até a Inglaterra, onde o rei George II chegará a acreditar na existência de vampiros. A histeria se espalhou como praga. Em 1770, na fronteira com a Moldávia, charlatães convenceram camponeses de que arrancar os dentes dos mortos e beber seu sangue os protegeria da peste. O resultado? Mais mortes, mais medo. Mas enquanto o povo se afogava em superstição, os iluministas buscavam respostas. Voltaire ironizou: reis não são vampiros, os verdadeiros vampiros são os sacerdotes que sugam o sangue do povo. O vampiro, agora, não era mais um morto-vivo, era o símbolo do opressor, do burocrata corrupto, do clero parasita. E foi nesse caldeirão de medo e razão que Antoine-Augustin Calmet, um monge francês, compilou em 1746 o tratado Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits, et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie e de Silésie. Calmet não negava a possibilidade dos vampiros, mas também não a afirmava, deixava a dúvida pairar, como um convite à reflexão. Enquanto isso, na Inglaterra, a revista Gentleman's Magazine publicava The Political Vampire, em 1732, usando a figura do vampiro para criticar a elite política que assugava a nação. Mas e a ciência? Ela tinha suas próprias explicações. Muitos vampiros eram vítimas de enterros prematuros, a medicina primitiva confundia estados de coma com morte. Há registros de pessoas que acordaram dentro de caixões, arranhando a tampa até sangrar, emergindo como espectros ensanguentados. Outros sinais tinham causas naturais, os cabelos e unhas não crescem após a morte, mas a pele que se retraía dessa ilusão, o rubor no rosto é fruto da decomposição, o sangue nos lábios, líquido de putrefação. Até as estacas e fogueiras tinham um propósito macabro, mas prático, garantir que ninguém saísse de um túmulo por engano. E então entrou em cena Vuk Stefanovic Karadži, o homem que decifrou a alma eslava. Autodidata, linguista e folclorista, Karadži foi o primeiro a sistematizar as lendas vampíricas dos Balcãs, coletando relatos que iam da Sérvia à Croácia. Seu trabalho não apenas preservou mitos como os do Vurdalak, um vampiro eslavo que volta para atormentar os vivos, mas também influenciou gigantes como Goethe e os irmãos Grimm. Para ele, o vampiro não era apenas um monstro, era um espelho das angústias humanas, um eco dos medos que persistiam mesmo sob a luz da razão. E assim, entre relatórios médicos, sátiras políticas e tratados teológicos, o vampiro deixou de ser uma curiosidade folclórica para se tornar uma obsessão europeia. Não importava se era real ou não. O que importava era o que ele representava, o medo do desconhecido, a desconfiança do poder, a sombra que nunca abandonava a humanidade. E enquanto a ciência tentava enterrá-lo de vez, a lenda só fazia crescer mais forte, esperando a próxima noite para renascer. E foi justamente nesse caldeirão de crenças e superstições que o folclorista sérvio Vuk Stefanovic Karadži mergulhou suas mãos, desenterrando relatos que fariam a Europa tremer. Em seu trabalho de 1818, escrito em colaboração com o censor da corte dos Habsburgo, ele revelou uma explicação fascinante e aterradora para o vampirismo. Segundo as tradições eslavas, um Vukodlak, um tipo de lobisomem ou morto-vivo, poderia se transformar em vampiro se, após sua morte, um animal, um pássaro ou até mesmo um inseto pousasse sobre seu corpo. Daí a prática de vigiar os mortos entre os eslavos do sul, garantindo que nenhuma criatura profanasse o cadáver. Mas não parava por aí. Karadži documentou um ritual ainda mais sinistro. Para identificar vampiros, os sérvios levavam um garanhão negro, sem uma única mancha branca, e o conduziam pelo cemitério. Diziam que o cavalo, instintivamente, recusava-se a pisar sobre a tumba de um vampiro. Se uma sepultura despertasse suspeitas, era exumada. Caso o corpo estivesse intacto, sinal incontestável de vampirismo, era transpassado por uma estaca de espinheiro branco, o glog, na língua sérvia, e depois queimado. As cinzas, por vezes, eram espalhadas ou misturadas à água para purificar um local. Não era mera superstição, era uma guerra contra o sobrenatural. Os vampiros, segundo os relatos, preferiam o inverno, época em que a linha entre os vivos e os mortos parecia mais tênue.
Diziam que retornavam às suas esposas, e os filhos nascidos dessas uniões macabras vinham ao mundo sem ossos, criaturas amorfas, condenadas a uma existência espectral. O espinheiro branco, por sua vez, não era uma escolha aleatória. Suas espinhos eram colocados sobre o peito do morto, cravados no umbigo ou depositados na tumba como barreira. A planta era considerada uma ponte entre os mundos, um símbolo tão poderoso que, na mitologia sérvia, acreditava-se que o mundo inteiro repousava sobre um único espinheiro, roído por um cão negro, cujos movimentos causavam terremotos. Uma metáfora cruel, até a terra tremia diante do medo dos ancestrais. Curiosamente, Karađi usava os termos Vukodlak, lobisomem, e vampiro como sinônimos, revelando como essas figuras se fundiam no imaginário popular. Seu próprio nome, Vuk, lobo, não era mera coincidência. Na família, era tradição dar aos filhos nomes de animais selvagens para afastar a Nestasila, as forças impuras que ceifavam vidas prematuramente. Suas coleções de contos e crenças não apenas preservaram a memória dos vampiros eslavos como alimentaram o fascínio europeu por essas criaturas. Sem seus escritos, talvez o vampiro literário nunca tivesse ganhado a forma que conhecemos hoje. Mas a lenda não se limitava aos campos e florestas da Sérvia. Figuras históricas foram transformadas em vampiros pela crueldade que exibiam, não por sugarem sangue, mas por drenarem a humanidade daqueles que os cercavam. A mais famosa delas, Elizabeth Bathory, a condessa sanguinária, tornou-se sinônimo de sadismo. Acusada de banhar-se no sangue de centenas de jovens para preservar sua beleza, seu caso, embasado em confissões obtidas sob tortura e testemunhos duvidosos, é mais um mito de terror do que um processo judicial. Ainda assim, seu nome ecoa sempre que se fala em vampiros, mesmo que sua história seja, na verdade, a de uma tirana, não de uma morta-viva. O verdadeiro nascimento do vampiro literário, no entanto, ocorreu em uma noite tempestuosa de 1816, às margens do Lago Genebra. Lá, Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley e seu médico pessoal, John Polidori, reunidos na vila de Odati, desafiaram-se a criar histórias de terror. Foi nesse contexto que Polidori, inspirado por um fragmento de Byron, esboçou o Vampiro, relato que, apesar de inicialmente rejeitado pelo autor, seria publicado em 1819 sob o pseudônimo de Lord Byron ou um golpe de marketing do editor Henry Colburn. O protagonista, Lord Ruthyn, era um aristocrata pálido, de olhar cinzento e mortal, que retornava da tumba para drenar a elite londrina. Pela primeira vez, o vampiro deixava de ser um camponês decomposto dos Balcãs para se tornar um símbolo de decadência e sedução. Esse arquétipo, o vampiro como dandy fatal, explodiu na cultura popular. Nos palcos londrinos dos anos 1840, Varney, o vampiro levou a sexualidade vampírica a novos patamares, retratando-o como um íncubo que se alimentava da energia vital de suas vítimas adormecidas. Bram Stoker, décadas depois, bebeu dessa fonte para criar Drácula, fundindo o folclore eslavo com a figura histórica de Vlad, o Empalador. Não por acaso, a estaca de madeira no romance não é aleatória, era uma referência direta aos métodos de execução otomanos, nos quais Vlad especializou-se. Stoker, aliás, pesquisou exaustivamente, leu relatos sobre a Valáquia do século XIX, estudou a história dos turcos e, embora não tivesse acesso aos trabalhos de Karađi, absorveu as lendas que já circulavam pela Europa, como a do vampiro sérvio Arnold Paoli, citada em obras como Talaba, o Destruidor, de Robert Southey. Com o tempo, o vampiro evoluiu. As mulheres vampiras surgiram como encarnações da sexualidade proibida, de Carmilla, de Sheridan Le Fanu, a primeira vampira lésbica da literatura, as vamps do cinema mudo, que transformaram o termo em sinônimo de mulher fatal. Bela Lugosi, com seu Drácula de 1931, eternizou a imagem do vampiro como um nobre hipnótico, de sotaque húngaro e capa esvoaçante, um padrão que Hollywood adotaria por décadas. No século XX, o vampiro tornou-se um espelho da sociedade. Em entrevista com o vampiro, Anne Rice explorou sua humanidade e em Buffy, a caça a vampiros, Joss Whedon usou-o como metáfora para os perigos da adolescência, já em Crepúsculo, Stephenie Meyer o transformou em um ícone romântico, distante da monstruosidade original. Até Karl Marx recorreu à imagem do vampiro, comparando o capitalismo a um parasita que chupa o sangue vivo do trabalhador. E enquanto você lê estas linhas, em algumas aldeias da Sérvia, velhos rituais ainda persistem. Após um enterro, os enlutados se dispersam por caminhos diferentes, para que o morto não possa segui-los. O espinheiro branco ainda é plantado sobre túmulos suspeitos. Porque, no fundo, o vampiro nunca morreu. Ele apenas mudou de forma.
E não é por acaso que, mesmo nos funerais, o riso ecoa como um grito de desafio. Sim, rir diante da morte é essa tradição que remete aos gregos antigos, para quem o barulho afugentava os espíritos sedentos. Não se esqueça de levar consigo um ramo de pioriteiro, aquele mesmo que os camponeses serram nas encruzilhadas ao anoitecer. Porque o mal não avisa antes de bater a porta. Foi exatamente isso que o Marquês de Urf, diplomata francês a caminho da Moldávia, descobriu quando sua carruagem parou no pequeno vilarejo sérvio de Bogorodica do Brava. Ali, entre colinas cobertas de neblina, ele se viu envolvido em um drama que desafiava até mesmo seu ceticismo iluminista. O chefe da família Gor, um homem de olhar cortante e mãos calejadas, partirá com a polícia local para caçar Ali Bey, um bandido turco que aterrorizava a região. Antes de sair, porém, deixou ordens precisas aos filhos: se não retornasse até o 8º toque do sino, deveriam realizar a missa pelos mortos e, acima de tudo, não deixá-lo entrar em casa. Nem que ele suplicasse, nem que sangrasse, nem que jurasse pelos santos. Se o fizesse, deveriam cravar-lhe uma estaca de pioriteiro no coração. Passaram-se 9 dias. A família aglomerava-se à porta, os dedos crispados sobre cruzes de madeira, quando uma figura emergiu da escuridão. Gor, pálido como cera, arrastando os pés, o ombro ensanguentado por uma ferida que parecia mais uma mordida do que um corte de sabre. Abram rouquejou: matei Ali Beg. Trouxe sua cabeça como prova. Os filhos hesitaram. A mulher, Ana, segurou o braço do marido com força, enquanto Petro, o mais velho, escondia atrás das costas um pedaço de madeira afiado. Ele chegou tarde, sussurrou um dos meninos. O sino já tocou 8 vezes. Mas como resistir ao pai, ao guerreiro que voltava vitorioso? Com um suspiro, a porta se abriu. Dentro de casa, o ar ficou denso. Gor depositou a cabeça decapitada do bandido sobre a mesa, e o sangue escorreu entre as fendas da madeira como uma maldição. Enquanto a família jantava em silêncio, o Marquês observava, incrédulo, a ferida no pescoço do homem, uma marca estranha, irregular, como se algo tivesse sugado sua carne. Como foi a batalha? Perguntou, tentando disfarçar o tremor na voz. Gor sorriu, mostrando dentes que, à luz das velas, pareciam afiados demais. Os lobos me perseguiram no bosque, respondeu, mas eu era mais rápido. Naquela noite, o Marquês sonhou com portas que se abriam sozinhas. Acordou ofegante, certo de que havia ouvido passos no corredor. A porta de seu quarto estava entreaberta. No vão, uma sombra alta, encurvada, respirava com um chiado úmido. Gor? Ele tentou gritar, mas a voz falhou. Quando finalmente conseguiu acender a lâmpada, não havia ninguém, apenas o cheiro de terra podre e a certeza de que algo o observara dos cantos escuros. Ao amanhecer, o neto de Gor, um menino de 10 anos, correu até o avô com o jatagan roubado, o mesmo que tiraste de Ali Beg, e pediu que lhe contasse a batalha. Vamos lá fora, disse Gor, com uma voz que já não soava humana. O Marquês arremeteu contra a porta, mas estava trancada por fora. Quando Petro a arrombou, encontraram o menino caído no chão, os olhos arregalados, a pele fria. Sem uma gota de sangue, sem marcas, apenas vazio. Ele não é mais meu pai, Petro cuspiu, segurando a estaca de pioriteiro. É um demônio. Na manhã seguinte, o Marquês deveria ter partido. Mas ficou. Porque nos olhos de Zdenka, a filha mais nova de Gor, viu algo que o paralisou. Não era luto, não era medo, era esperança. Como se ela soubesse que ele era a única pessoa ali capaz de entender. E então, na noite seguinte, Gor voltou. Desta vez, não mancou. Sua barba, que antes era rala, agora descia até o peito como uma juba negra. Os olhos brilhavam com uma luz que não era reflexo do fogo. Sentou-se à cabeceira da mesa e olhou para os filhos com um sorriso que revelava caninos demasiado longos. Rezem por mim, ordenou. Se ainda acreditam que sou digno. Ninguém se mexeu. Foi quando as crianças mais novas entraram correndo, uma com um pedaço de lenha, outra com uma estaca de pioriteiro já talhada. Jorge, o segundo filho, não hesitou. Arrancou a madeira da mão do irmão e golpeou. Gor uivou um som que não era humano, que rasgou a noite como um lamento de lobo. Depois, desapareceu no bosque, mais rápido do que qualquer homem poderia correr. O Marquês partiu ao amanhecer, mas seu coração ficou para trás, preso aos olhos de Zdenka. Meses depois, quando voltou,
encontrou Bogorodica do Brava em silêncio. As casas, desertas. Os campos, abandonados. Só um monge, pálido como a lua, correu para interceptá-lo. Volte. Não há mais vivos aqui. E você? Desafiou o Marquês. Nós nos refugiamos atrás dos muros do mosteiro. Eles não podem entrar, mas você não tem essa proteção. Ele avançou sozinho pela aldeia fantasma. Até que, no trêmulo clarão de uma vela, viu ela, Zdenka, sentada à mesa do antigo trator, tão bela quanto uma madona, tão fria quanto a morte. Você voltou, disse, sem surpresa. Eles estão perto. Muito perto. Quem? Ela sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos. Meu pai. Meus irmãos. Meu filho. E então, do bosque, veio o som de passos. Não de um homem de muitos. O Marquês compreendeu tarde demais, a família Gor nunca o deixaria partir. Porque em Bogorodica do Brava, os mortos não descansam. Eles caçam. O Marquês não sabia então, mas estava prestes a descobrir que os limites entre vampiro e lobisomem tão nítidos no imaginário ocidental desfazem-se como névoa nas lendas eslavas. Para os antigos povos dos Balcãs, Vukodlak e vampir não eram criaturas distintas, mas faces de um mesmo pesadelo. As histórias que inspiraram Alexei Tolstói em A Família do Vurdalak, 1839, falavam de seres que, hoje, chamaríamos de vrikolacas, mas que, na verdade, eram os mesmos demônios de dentes afiados e garras curvas que assombravam as noites de Bogorodica do Brava. O termo Vukodlak, tão aterrador que os estrangeiros preferiam substituí-lo por um vampiro, revela essa dualidade. Entre os eslavos do sul, o lobo não era apenas uma besta, era sagrado. Vuk, o Deus Supremo, governava o cosmos, seu nome ecoava em toponimos, em nomes de homens e mulheres, em juramentos sussurrados à meia-noite. E quando o cristianismo chegou, trazido por Cirilo e Metódio no século IX, não apagou essas crenças, apenas as disfarçou. O diabo, nas igrejas sérvias, muitas vezes aparecia como Vukodlak, já São Cristóvão, em ícones da Macedônia e da Grécia, exibia uma cabeça canina, herança de lendas apócrifas sobre soldados romanos que lutaram contra os psoglav, demônios de um só olho, patas de cavalo e bocarras de cão. Mas a metamorfose não parava por aí. Em Dalmácia, Kudla significava borboleta e alguns juravam que os vampiros podiam assumir essa forma etérea. Outros, que controlavam tempestades, invocando ventos com um simples rosnado. Havia os que se tornavam névoa, os que surgiam apenas sob a lua cheia, e os que, paradoxalmente, eram adorados como deuses solares. A pele do lobo, porém, era a chave. Nos rituais de Hane, festival noturno em novembro, quando jovens envoltos em peles dançavam diante das casas das noivas, o linguista Petróleo Skok viu a origem da palavra Vukodlak, aquele que usa a pele ou aquele que arranca. No século X, o pesquisador inglês William Baring-Gould registrou que os sérvios não faziam distinção entre vampiros e lobisomens, chamavam-nos todos de Volkola. Descreveu como esses seres penduravam suas peles em árvores e, se alguém as queimasse, o dono morria em agonia, libertando-se das trevas. Era um ritual de purificação, talvez a semente do mito ocidental do homem-lobo, mas com uma diferença crucial. Para os eslavos, o Vukodlak não era um monstro amaldiçoado. Era um xamã, um eleito. Os antigos Volk, sacerdotes eslavos, vestiam peles de lobo, dançavam em transe ao som de cantos guturais e, dizem, consumiam ervas que os transportavam para além do véu. Essa figura metade homem, metade fera foi distorcida em Hollywood, reduzida a criaturas como o lobisomem, 1941, ou um lobisomem americano em Londres. Mas a essência mais pura desse mito sobreviveu onde menos se esperava, em Crepúsculo, onde os quileutes não são híbridos grotescos, mas lobos colossais, eternos rivais dos vampiros. Uma ironia poética, considerando que o próprio Jean Potocki, autor de um manuscrito encontrado em Saragoça, sofria de licantropia clínica, um transtorno tão real que o levou a atirar em si mesmo com uma bala de prata, convencido de que só assim quebraria a maldição. Para entender essa loucura sagrada, é preciso voltar à Grécia Antiga, onde Licaão foi transformado em lobo por Zeus como castigo. Mas entre os eslavos, o Vukodlak não era um castigado, era um escolhido. Heródoto já falava dos Neuri, um povo cita que se tornava lobo uma vez por ano. Nas crônicas medievais, o príncipe Boian, filho do czar Simeão da Bulgária,
mudava de forma à vontade, o governante Czeslaw, da Polônia, caçava à noite em sua pele de fera, e o herói épico Volga Sviatoslavich, cujo nome, alguns dizem, vem de vol, lobo, e ved, sábio, já aos 10 anos se transformava em falcão, escama ou lobo cinzento. Havia até os que nasciam marcados. Veslav, o príncipe de Polotsk, corria mais rápido que o sol e sua mãe, ao dá-lo à luz, envolveu na smetana, uma membrana natal, como amuleto. Outros, como o déspota sérvio Vuk Brankovic, ganharam fama de lobisomens após batalhas contra os otomanos, seu nome ecoando o uivo de guerra. E então estava ele, o marquês, diante de Zdenka, enquanto as sombras do bosque ganhavam forma porque em Bogorodica Dubrava, a lenda não era contada. Era vivida. A transformação não exigia sempre magia escura ou pactos noturnos por vezes, bastava o sangue certo, a lua certa, ou um destino escrito nas estrelas antes mesmo do primeiro choro. Alguns nasciam assim, sob o signo do lobo, com a marca da bestialidade estampada na pele ou nos ossos. Um excesso de pelos no corpo, sobrancelhas que se fundiam em uma única linha escura, dentes que já rompiam a gengiva ao nascer ou, nos casos mais extremos, algo que nem a parteira ousava nomear, como o rabo curto e peludo que certas lendas atribuíam aos filhos de Volk, os sábios pagãos. Na era pré-científica, qualquer desvio era um presságio, uma maldição, ou a prova de que o demônio havia deixado sua assinatura no ventre materno. O século X registra, nas anotações sombrias do folclorista eslovaco Pavel Dovo, a história do Vlodlakla, um homem que, sem jamais se tornar lobo, revelava a ferocidade da fera em sua própria natureza. Era a narrativa de um pai que, consumido pela fome ou pela loucura, devorou as próprias filhas. A mais nova escapou, casou-se com um rei, deu à luz herdeiros até que, em uma noite de tempestade, um mendigo bateu à porta. Ela não o reconheceu. Ele, porém, reconheceu a carne de seu sangue. Enquanto dormiam, esfaqueou os netos, deixou a faca ensanguentada ao lado da filha e, com palavras venenosas, convenceu o rei a cortar-lhe as mãos e expulsá-la, amarrada aos corpos inertes dos filhos. Mas as lendas eslavas não se contentam com finais cruéis sem redenção. A mulher encontrou uma fonte mágica que lhe devolveu as mãos e a vida aos pequenos. O rei, ao perceber o engano, caiu de joelhos. Nesse conto, o Oboroten não é um homem que se transforma em besta, é a besta que sempre habitou o homem, esperando o momento certo para rasgar a máscara da humanidade. Enquanto o Ocidente pintava seus lobisomens como criaturas híbridas, meio homem, meio fera, os eslavos sabiam, a verdadeira metamorfose não estava na pele, mas na alma. E aqui a medicina antiga e a superstição se entrelaçavam de maneiras perturbadoras. A licantropia clínica, diagnosticada no Condium Potocki, não era sobre garras ou presas, era sobre a convicção inquebrantável de ser o lobo, de sentir o cheiro do sangue como um chamado, de uivar para a lua não por magia, mas por uma fratura na psique. Potocki acreditava piamente que, em suas crises, sua essência se desprendia do corpo humano, como se a maldição não fosse externa, mas uma verdade interior impossível de negar. Curiosamente, casos semelhantes aparecem até na literatura. Renfield, o personagem de Drácula, devorava aranhas e moscas, certo de que sua dieta o aproximava da imortalidade. Stoker não inventou esse horror, ele o herdou de Platão, que, em A República, já alertava: o canibalismo corrompe a alma até transformá-la em algo menos que humana. O mito grego de Licaão, o rei que serviu carne humana a Zeus e foi convertido em lobo como punição, ecoa nessa ideia: o monstro não nasce, ele é feito pela ganância, pela crueldade, ou pela doença que apaga os limites entre o homem e a fera. Até a medicina antiga tentava explicar o inexplicável. Paulo de Egina, médico bizantino, atribuía o hipertricose e o excesso de pelos ao desequilíbrio da bile negra, a mesma substância que, segundo Hipócrates, envenenava a mente dos melancólicos. Poético, não? A crença de que a depressão poderia transformar um homem em lobo. O termo licantropia aparece pela primeira vez nos escritos de Galeno, no século II, descrevendo um paciente com apetite voraz e hábitos de lobo. Não era sobre presas ou garras, era sobre a sensação de perder-se a si mesmo, de ter a identidade devorada por algo mais primitivo, mais faminto. Os médicos medievais, como Johann Weyer, no século XVI, observavam esses casos com uma mistura de fascínio e horror. Seus pacientes, pálidos, com olhos ardentes e pele ressecada, juravam ser lobos. O próprio rei Jaime VI da Escócia, em seu Demonologia, 1597, embora acreditasse em bruxaria, descartava a ideia de transformação física. Para ele, os lobisomens eram vítimas da melancolia extrema, que os levava a imitar os predadores.
Mas a linha entre doença e maldição sempre foi tênue e, em uma época em que a ciência ainda engatinhava, era mais fácil culpar a lua cheia. Ah, a lua! Essa testemunha silenciosa dos horrores noturnos. A conexão entre os Oborodni e as fases lunares não é mera invenção poética, tem raízes em observações médicas antigas. A palavra lunático vem do latim luna, e já no século X os médicos notavam que, nas noites de lua cheia, os hospitais enchem-se de casos de agitação mental. Os gregos chamavam a epilepsia de seleniazomais ser afetado pela lua e os anglo-saxões tinham o termo monsiok, a doença lunar. Até hoje, estudos modernos registram um aumento de crises psiquiátricas durante a lua cheia, embora ninguém saiba ao certo por quê. Talvez seja a gravidade, a luz prateada perturbando os humores do corpo, ou apenas o eco de um medo ancestral que nunca nos abandonou. E enquanto a Europa queimava bruxas, ela também caçava lobisomens. Os processos eram menos frequentes, mas não menos brutais. O caso mais infame do século XVI foi o de Peter Stump, o lobisomem de Bedburg, um camponês alemão acusado de feitiçaria, canibalismo e licantropia. As acusações, detalhadas em panfletos sensacionalistas distribuídos por Londres em 1590, pintavam-no como um monstro, um homem que, aos 12 anos, já usava um cinto mágico de pele de lobo para se transformar em uma besta sedenta de sangue. Com olhos flamejantes, mandíbulas poderosas e garras afiadas, teria devorado 14 crianças incluindo o próprio filho e 2 grávidas, cujo sabor delicado a preferia. Confissões extraídas sob tortura, é claro. Stump foi esfolado vivo, decapitado e queimado, junto com sua filha e amante. Alguns dizem que Stumpa nem era seu nome, mas um apelido irônico, ele havia perdido a mão esquerda em circunstâncias desconhecidas. Stumpf, em alemão, significa antocão. Mas a histeria não se limitou à Alemanha. Entre 1500 e 1725, nos territórios bálticos, atual Letônia e Estônia, pelo menos 18 processos registraram acusações de licantropia. Homens e mulheres eram arrastados perante tribunais, acusados de se transformar em lobos horas para caçar à noite. Em 1633, uma mulher chamada Grete jurou que seu vizinho, Hans, e sua esposa se tornavam lobos, enquanto uma cúmplice assumia a forma de ursa. Em 1696, a filha de Grete, Tits Thomas, descreveu ter visto Lib Mas, líder de um bando de 11 lobisomens que assombravam as florestas perto de Vestermois. Em 1651, um homem chamado Hans exibiu ao tribunal cicatrizes de mordidas de cão nas pernas, afirmando que as havia recebido enquanto estava em forma de lobo. Diante desses relatos, uma pergunta persiste: quantos desses lobisomens eram, na verdade, doentes mentais, epiléticos, ou vítimas de alucinações? Quantos confessaram sob o peso das tenazes e da fogueira? E quantos juízes, ávidos por espetáculo, embelezaram as histórias até torná-las lendas? Mas há um caso que desafia a lógica da crueldade e a história do lobisomem bondoso de O lobisomem que protegia as colheitas, a confissão que desafiou a Inquisição. Em 1692, nos confins da Livônia, terra que hoje pertence à Letônia, um homem de 80 anos chamado Jurgens Buur apresentou-se perante um tribunal eclesiástico com uma declaração que deveria selar seu destino: sou um lobisomem. Mas não um devorador de crianças, nem um servo das trevas. Ao contrário, ele afirmava ser um guerreiro da luz, um caçador de bruxas e feitiços que, 3 vezes ao ano, descia ao submundo para combater as forças de Satã e proteger os campos do povo. Seu relato era tão detalhado, as batalhas noturnas, os uivos que ecoavam como preces, os companheiros de pelagem que lutavam ao seu lado, que os inquisidores, acostumados a extrair confissões de pactos demoníacos, ficaram desconcertados. Eles tentaram forçá-lo a admitir que seu andom vinha do diabo. Exigiram que renunciasse à sua natureza bestial, que se ajoelhasse perante a cruz e implorasse por misericórdia. Mas Jurgens recusou-se a ceder. Não havia pacto, nem maldição, apenas um dever. E, em um gesto que beirava um milagre para a época, o tribunal, após horas de interrogatório, limitou-se a ordenar que fosse açoitado. Uma pena irrisória, quase uma piada macabra, se comparada aos autos de fé que reduziam a hereges às cinzas. O que salvou Jurgens? Talvez a idade avançada, talvez o fato de sua história soar mais como lenda do que como blasfêmia. Ou, quem sabe, a sombra de uma verdade inconveniente, e se alguns desses lobisomens não fossem monstros, mas protetores disfarçados? Seu caso não foi isolado.
Na mesma época, nas florestas da Baviera e da Áustria, uma onda de terror varria as aldeias, mas não apenas por causa das fogueiras da Inquisição. O pequeno período glacial, uma era de invernos implacáveis que congelava rios e dizimava safras, havia tornado os lobos mais ousados, mais famintos. Eles atacavam rebanhos, cercavam vilarejos, arrastavam crianças para a escuridão. E onde a ciência falhava, a superstição florescia. Surgiram então os Volsegen, os abençoadores de lobos, xamãs rurais que juravam dominar as feras com encantações. Alguns diziam que um Wolfam, uma maldição lobuna, poderia incitar um animal a atacar, outros vendiam amuletos de proteção, gravados com runas e benzidos em água benta. Os camponeses, desesperados, pagavam por esses talismãs com suas últimas moedas, enquanto a igreja os chamava de charlatães, exploradores da dor alheia. Mas a histeria era tão grande que, em Viena, após a missa dominical, os fiéis entoavam em coro a oração do lobo Am Volsegen, suplicando que a cidade fosse poupada dos dentes afiados. Hoje, pode parecer absurdo, mas, na Europa medieval, lobos e ursos não eram símbolos, eram ameaças reais. Eles matavam. E onde há medo, nascem mitos. Não é de estranhar, portanto, que as lendas de homens que se transformavam em bestas ou que faziam pactos com elas tenham se espalhado como fogo em palha. Na Rússia, o termo Vurdalak rastejava pelos contos populares, ligado ao servo-croata Vukodlak, lobo-pelo, até que Pushkin, em 1836, o imortalizou em versos. Seu poema Vurdalak é inspirado nas histórias de vampiros dos Balcãs, por sua vez alimentou a imaginação de Prosper Mérimée, que criou Lokis, um nobre lituano com sangue de urso. Gogol, em A Noites na Fazenda de Dikanka, brincou com sombras que se arrastavam como lobos, Tolstói e Bulgakov, este com seu cão falante em Coração de Cão anteceram o sobrenatural no cotidiano. E se a literatura russa abraçou o vampiro e o lobisomem com voracidade, foi a Polônia quem se tornou o grande celeiro das histórias de Wilkola. Já no século XV, Mykola Reis, o pai da literatura polonesa, registrava casos de camponeses que juravam ter visto vizinhos se transformarem em lobos. Mais tarde, Adam Mickiewicz, o poeta que definiu o romantismo eslavo, via no espelho da alma eslava: eles são a dualidade que carregamos, a fúria e a ternura, a bestialidade e a piedade. Seu contemporâneo, Jan Baranowski, coletou centenas de relatos em A Demonologia Slovianska, enquanto Tomasz Azarowski argumentava que essas criaturas eram restos de cultos pagãos, onde xamãs se revestiam de peles para comunicar-se com os deuses. A República Tcheca também teve seu quinhão de horror. Na épica Alexandrês, século X, criaturas chamadas Vedi devoravam homens, um eco dos vampiros eslavos. Já em 1871, Jan Neruda, sim, o mesmo que inspirou o pseudônimo de Pablo, escreveu A Vampir, um conto que misturava sedução e sangue. Mais tarde, Ena Nokiava, esta última podada a Anne Rice tcheca, reinventaram o vampiro em romances que uniam terror gótico e história, provando que o fascínio pelo sobrenatural nunca morre, apenas se adapta. Hoje, os lobisomens são clichês de Hollywood, transformações sob a lua cheia, balas de prata, uivos dramáticos. Mas sua essência persiste, porque eles sempre foram mais do que monstros, eram metáforas do medo humano. Do medo da fome, os lobos que roubavam o gado, do medo do desconhecido, os xamãs que falavam com as feras, do medo de nós mesmos, a bestialidade que espreita sob a pele civilizada. Até Montague Summers, o excêntrico clérigo britânico obcecado pelo oculto, dedicou-lhes um estudo em Endeavour Evol, em 1933. Entre casos documentados, ele resgatou uma lenda russa sobre um urso lobisomem que, após escapar de um czar bêbado, que o forçava a dançar e beber vodka, encontrou um xamã siberiano e recuperou sua forma humana. Mas a história mais fascinante que Summers citou vem de um passado ainda mais remoto, tão antigo que se confunde com o mito. A profetisa que escolheu um rei com os dentes. Muito antes de a escrita registrar a história, quando as florestas da Boêmia ainda sussurravam segredos aos druidas, reinava um homem sábio chamado Croc. Não era um guerreiro, mas um pai amoroso, orgulhoso de suas 3 filhas, Kazi, a curandeira, Teta, a sacerdotisa, e Libui, a mais nova, dotada de um dom raro, a visão do futuro. Por 30 anos, Croc governou com justiça, e suas filhas cresceram à sombra de seu trono. Quando ele morreu, o povo não hesitou, escolheu Libui como sua sucessora. Ela não era uma rainha comum. Não usava coroa de ouro, mas sentava-se sob uma limeira centenária, no pátio do castelo de Vierrar, rodeada por 12 ancianos, os homens mais sábios da terra.
Ali, entre tapetes tecidos à mão e o murmúrio do vento nas folhas, julgava disputas com uma sabedoria que parecia vir das próprias raízes da árvore. Até o dia em que dois camponeses, em pé diante dela, quebraram a harmonia. Minha terra termina onde começa o carvalho partido. Gritou um, apontando para o campo do vizinho. Mentira. A fronteira é o regato seco. Rugiu o outro, vermelho de raiva. Libui ouviu ambos em silêncio. Seu rosto, sereno como a lua sobre o Votava, pesou cada palavra. Então, com voz calma, decretou: a razão está com o primeiro. O carvalho marcado é a fronteira. O homem derrotado explodiu. Que justiça podemos esperar de uma mulher de cabelos longos? Cuspiu, os punhos tremendo. Seu lugar é costurar e parir, não julgar homens. Em que mundo uma fêmea reina sobre guerreiros? Somos o riso dos outros povos. Um murmúrio percorreu a assembleia. Os sábios se levantaram, prontos a defender sua rainha, mas Libui ergueu a mão. Seus olhos, verdes como as florestas de sua terra, brilharam não com fúria, mas com um plano. Você está certo, disse, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que até os pássaros pararam de cantar. Eu sou mulher. E governo como mulher, não com um cetro de ferro, mas com o peso das lágrimas que você chama de fraqueza. Ela se levantou, a túnica esvoaçando como asas. Se desejam um governante de ferro, terão ferro. Escolham um marido para mim. Casarei com ele, e ele será seu rei. Sem esperar resposta, virou-se e desapareceu nos corredores do castelo, deixando para trás uma multidão atônita. Naquela noite, sob o olhar de uma estátua dourada de Perum, o deus do trovão, Libui sussurrou uma prece às sombras. E quando o sol nasceu, convocou os chefes de todas as tribos. Vocês rejeitaram minha liberdade, disse, sentada no trono, com suas irmãs ao lado. Querem um homem para liderá-los? Um homem que levará seus filhos à guerra, que sugará seu sangue em tributos, que os tratará como gado? Pois terão seu rei. Seu tom era suave, mas as palavras caíram como machados. Mas lembrem-se, coroar é fácil. Derrubar um tirano, isso custará rios de sangue. Os homens trocaram olhares incertos. Então, um deles ousou perguntar: como encontraremos esse rei, minha senhora? Libui sorriu. Não era um sorriso de rainha, mas de quem já viu o futuro. Sigam o rio Bilina até onde suas margens se curvam. Lá, na aldeia de Stadice, encontrarão um lavrador. Ele estará serrando lenha, sua voz baixou, quase um canto, com os dentes. O lavrador ergueu os olhos, serrando o tronco com um rangido surdo entre os dentes. Suor e serragem misturavam-se em seu rosto curtido pelo sol. Vi tudo em sonho, murmurou, cuspindo lascas de madeira. Mas não acreditei. Gostaria que tivessem vindo mais tarde, quando eu arasse o campo. Vocês se apressaram demais. Um silêncio pesado caiu sobre os mensageiros. Então, o homem fixou-os com um olhar que parecia atravessar séculos. Há um presságio nisso. Se eu me tornar rei, o reino conhecerá fome. Os homens trocaram olhares. Um deles, o mais velho, ajoelhou-se na terra úmida. Mesmo assim, Senhor, o destino assim o quer. O lavrador, agora Pemil, o araado, suspirou. Seus dedos, grossos do trabalho, apertaram o cabo da serra. Que seja. E assim, o destino teceu seu fio. Pemil partiu para Vierrad, onde Libui já o aguardava não como profetisa, mas como rainha. O casamento selou mais que uma união, nasceu um reino. Juntos, fundaram uma nova capital às margens do Votava, batizando-a com um nome que era uma promessa e um aviso: Prara. Porta. Limiar. Um lugar onde o velho mundo terminava e o novo começava. Mas a fome veio, como Pemil predissera. Os celeiros esvaziaram-se, e o povo murmurava contra o rei que saíra da terra. Até que um dia, em um gesto que parecia mais desafio do que esperança, Pemil fincou no chão um galho seco de lipa, a árvore sagrada dos eslavos. 3 brotos nasceram da madeira morta. 2 murcharam. Um sobreviveu. O mesmo aconteceu com seus filhos. Radislav e Lidomir morreram jovens, como ramos secos pela sorte. Só Vratislav permaneceu, forte como a raiz que resiste ao inverno.
Quando Pêmio morreu, não foi por espada nem traição, mas pelo peso dos anos. Seu corpo foi deitado sobre o escudo de madeira que um dia servirá para ceifar trigo, e não cabeças. Ao seu lado, colocaram a velha serra de dentes não como troféu, mas como lembrete. Um rei deve servir, não ser servido, dizia a lenda. E assim, nas coroações dos reis boêmios que se seguiram, sob as túnicas bordadas a ouro, os pés descalços pisavam postole, sandálias trançadas de palha, iguais às dos camponeses. A história de Libui, porém, não é apenas crônica. É mito. E como todo mito, cresce e se transforma com o sangue da terra que a alimenta. Os primeiros registros escritos surgiram no século X, quando cronistas cristãos tentavam domar as vozes pagãs que ainda sussurravam nos bosques. Mas a versão que os checos conhecem hoje nasceu muito depois, em 1890, da pena de Alois Jiračić, um homem que escrevia num tempo em que a Boêmia sonhava com liberdade. Suas Velké Satarepovsky não eram apenas contos e eram armas. Em cada página, uma afirmação: nós existimos. Tivemos reis. Tivemos glória. Eis a ironia: o mito de Libui, forjado em uma época em que a Checoslováquia ainda era um desejo distante, renasceu justamente quando o país se desfez. Em 1992, enquanto as fronteiras se redesenhavam e o mundo assistia ao nascimento da República Checa, uma nova edição das lendas foi publicada. Como se a própria Libui, do alto de Vierhad, observasse o ciclo se repetir, um povo mais uma vez no limiar de sua história, precisando de uma fundadora, de um símbolo, de um portão para o futuro. Porque os mitos não são apenas sobre o passado. São sobre o que escolhemos lembrar e por quê. Eis que a grande deusa, essa força primordial que pulsou nos corações eslavos por milênios, não se deixou apagar tão facilmente. Ela apenas se metamorfoseou, como a serpente que troca de pele, como a água que assume a forma do recipiente. Para a arqueóloga lituana Marija Gimbutas, seu culto sobreviveu às eras não como um fantasma do passado, mas como um rio subterrâneo que alimenta as tradições mais profundas, mesmo quando seu nome foi esquecido, sua essência persistiu. Não por acaso, seus traços se espalharam como sementes ao vento, na Virgem Maria, cujos títulos de a Rainha do Céu e a Estrela do Mar ecoam a soberania da deusa sobre as águas e os ciclos, nas santas que herdaram seus domínios, até mesmo na terra que, como um útero sagrado, ainda hoje descansa até 25 de março, como se o arado não ousasse violar seu sono de gestante. Mas nenhuma encarnação dessa divindade ancestral é tão fascinante e tão reveladora quanto Moko, a única deusa explicitamente nomeada no panteão eslavo ao lado dos deuses do trovão e da guerra. Enquanto Perun dominava os céus com seu machado flamejante, Moko reinava sobre o que realmente mantinha um povo vivo, o pão que cresce, o linho que se tece, a criança que nasce, o morto que parte. Seu nome, derivado da raiz *mor, umidade, força vital, não é mera coincidência. Ela era a tecelã do destino, a guardiã das águas que fertilizam os campos e lavam os corpos, a senhora do fogo doméstico que pode aquecer ou consumir. E aqui está o detalhe que arrepia: suas representações mais antigas a mostram com pernas de galinha não como um capricho grotesco, mas como um símbolo de sua função mais sagrada. A galinha, animal que ciscando a terra conecta o mundo dos vivos ao dos ancestrais, era sua mensageira. Moko não apenas fia os fios da vida, ela os conduz pela fronteira final. Seus atributos físicos, a cabeça desproporcional, os braços longos como fios de um tir, não são acidentais. São a materialização de seu poder multiforme. Ela é a terra que engole os mortos e os devolve como colheita, é a parteira que corta o cordão umbilical e a ceifadora que corta o fio da existência, é a água que limpa e a lama que sufoque. Os eslavos a temiam não por malícia, mas por sua justiça implacável. Uma mulher que tecia a noite contra suas regras podia acordar com os fios emaranhados em um nó górdio, um camponês que arasse sua terra grávida antes do tempo veria sua safra apodrecer. Moko não punia por crueldade, ela restaurava a ordem. E sua ordem era clara: a vida e a morte, o trabalho e o descanso, a semente e a colheita deviam seguir um ritmo que só ela conhecia. Seu culto estava tão entrelaçado à vida cotidiana que seu nome ecoa até hoje em toponimos: rios Moca, vilas Mocosino, colinas onde, dizem, suas pedras choram quando a chuva cai. Mas o mais revelador é como seu poder foi diluído e demonizado à medida que o patriarcado avançava. O que antes era reverência tornou-se superstição, a deusa que governava o ciclo da vida foi reduzida a uma bruxa que confunde as agulhas ou queima o pão no forno.
Não por acaso, seu oposto, Perum, era celebrado com sacrifícios públicos e canções épicas, enquanto Moko sobrevivia nos sussurros das mulheres, nas canções de ninar, nos rituais de parturição, nos feitiços contra a esterilidade. Seu declínio não foi uma derrota, mas uma metamorfose forçada. Porque uma deusa que controla a fertilidade, a magia doméstica e a passagem para a morte é perigosa demais para um sistema que prefere deuses distantes, guerreiros e legisladores. E então chegamos a Baba Yaga, talvez a figura mais mal compreendida da mitologia eslava. Não, ela não é apenas a bruxa má dos contos infantis. Ela é o que sobrou da grande deusa quando seu culto foi esmagado. Olha além da caricatura, uma velha de ossos salientes, nariz adunco como um bico, voando não em uma vassoura, invenção ocidental tardia, mas em um pilão gigante, empurrado por um almofariz, objetos que, não por acaso, são instrumentos de transformação. Sua casa sobre pernas de galinha, mais uma vez, o símbolo da passagem, não é um capricho macabro, mas um templo móvel, um umbigos do mundo onde os vivos e os mortos se encontram. Os crânios na cerca? Não são troféus, são guardas das almas que ela coleta e devolve ao ciclo. Baba Yaga é ambivalente por natureza, porque a própria vida o é. Ela devora crianças. Sim, mas só aquelas que não passam em seus testes, aquelas que não estão prontas para a sabedoria que ela oferece. Ela ajuda Vasilissa, a sábia, mas queima as imprudentes. Seu canibalismo não é sadismo, é a lei da natureza, o forte sobrevive, o tolo se torna alimento para o próximo ciclo. E note como seus animais, corvos, serpentes, gatos, são todos psicopompos, guias das almas. Ela não é a morte, ela é a porta. Quando os eslavos precisavam explicar o inexplicável, a doença, a fome, a loucura, era Baba Yaga quem aparecia, porque ela carrega em si o conhecimento proibido, aquele que as sociedades patriarcais preferiram esconder sob o manto da bruxaria. Seu nome, Baba, é uma chave, em eslavo, pode significar a avó, parteira, mulher sábia, ou, quando usado com desdém, bruxa. Não é à toa que derivam dela outras ambabás, a Baba Sreda, a andama da quarta-feira, que proíbe trabalhos domésticos nesse dia, a Banaya Baba, o espírito feminino das casas de banho, onde as mulheres davam à luz e os mortos eram lavados, a Chitnaya Baba, a senhora dos campos de centeio, cujos fios dourados são como os cabelos de uma deusa. Até mesmo a de Baba, mulher selvagem, que seduz e devora homens, é um eco distorcido de seu poder original, a soberania feminina sobre a vida e a morte. E aqui chegamos a um dos mistérios mais profundos: por que uma deusa tão poderosa foi reduzida a uma figura grotesca? A resposta está no medo. Baba Yaga é o que repens quando uma sociedade tenta apagar a deusa, mas não consegue. Ela volta como o retorno do recalcado, feia, assustadora, incontrolável. Sua estudada em A Cabana da Baba Yaga, de Dubravka Ugrei, onde a autora desmonta o mito para revelar sua essência, a velhice feminina como um poder não domesticado. Porque Baba Yaga não é apenas uma bruxa, ela é toda mulher que se recusa a ser dócil. A que sabe demais. A que não teme a morte. A que, como a própria terra, devora seus filhos para renascê-los.